Oi, gente. Vou esperar as pessoas entrarem aqui. A gente vai ter uma convidada especial hoje. Eu tô muito ansiosa. Vamos ver aqui. A gente tá esperando pelo Daniel. Oi, gente. Eu tô bem, como vocês estão? Tô esperando o Daniel entrar aqui pra gente começar a nossa live. E, gente, eu tô muito feliz. Tô louquinha pra vocês verem quem vai ser a convidada especial. Vamos ver aqui. Convidei aqui o Daniel e só vamos esperar. Como vocês estão? Ele... Oi, Daniel, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Como é que tá? Gente, eu Tudo só em ordem? queria como é que tá o áudio. Tá bom o áudio? Tá bom? Deixa eu ver o negócio aqui. Agora vai ficar melhor. O áudio tá bom, Daniel. Que bom. Daniel, tudo bem? Outra live novamente com o Daniel. Eu fico muito feliz que você tá aqui, Daniel, que é a nossa outra live, né? Foi o máximo. Vixe, parou um pouquinho, travou, gente. Vocês estão me vendo? Porque eu não tô vendo o Daniel. Não sei o que aconteceu. Gente, eu que tô travado o Daniel, porque tá tudo preto a tela do Daniel. Vamos ver aqui. Não sei o que aconteceu, mas acho que é a internet dele. Mas vamos esperar ele entrar de novo. A imagem tá travando. Tá travando de quem? A minha ou do Daniel, gente? Não sei, mas ele vai entrar daqui a pouquinho. Aí. Vamos ver se vai dar certo agora. Eu aceitei o convite dele. Agora sim. Aí, Tudo bem? aconteceu. Tive um probleminha aqui. Resolvido. Vamos lá, novamente, né? Gente, então eu tô aqui com o Daniel Kovacic. Ele é o neto do senhor Esteban Kovacic, que foi o homem que descobriu o método Kovacic, né? Se vocês não sabem o que é o método Kovacic, eu postei um documentário, né? Um documentário curto de, acho que, tipo, 18 minutinhos sobre o método Kovacic. Então, depois dessa live, vão lá ver se vocês não viram ainda, né? E o Daniel vai introduzir um pouco o método Kovacic. E vão mandando perguntas na caixinha de perguntas aqui, que depois o Daniel vai responder. E a convidada especial também, que a gente não vai revelar ela ainda, né, Daniel? Muito especial. Pode introduzir o método. Vamos lá, pessoal. Obrigado, Marina, mais uma vez aqui, poder falar um pouco sobre a terapia, sobre o método Kovacic, essa terapia natural, que é extremamente eficiente, que já ajudou muita gente e que, se tudo der certo, vai ajudar muito mais pessoas, né? Inclusive, depois que a Marina fez o documentário, muita gente começou a procurar e já está tendo resultado, estão super felizes, assim, está virando aquela corrente do bem, assim, fazendo coisas boas e bacanas. O que é a terapia, pessoal? A gente usa uma terapia natural, não sei se vocês conhecem ou não, mas terapias naturais é como a acupuntura, a massagem, enfim, tem várias terapias naturais e o método Kovacic está dentro desse grupo de terapias, né? Então não é algo que está muito distante de nós ou do que nós já fazemos ou conhecemos, né? Apesar do método Kovacic específico não ser tão conhecido como a acupuntura, por exemplo. A acupuntura, acho que, acreditando ou não gostando, todo mundo conhece ou já ouviu falar, né? O que é o método Kovacic? É uma terapia baseada em captação de energia natural que utiliza algumas peças metálicas para tratar pessoas com câncer. Como é que funciona, pessoal? Vou falar super resumidamente, né? Depois, quem quiser entender melhor pode perguntar ou pode assistir o documentário da Marina e, enfim, durante a live a gente vai conversando, tá? Mas o mais importante da terapia é entender a teoria de origem do método Kovacic, como nós enxergamos isso. E para nós existe apenas uma única origem para o câncer. E o que seria isso? Pessoal, no subsolo tem água, né? E quando essa água é contaminada com fezes, ela muda a sua vibração, porque tudo tem uma vibração específica. A água, quando está limpa, tem uma vibração, por exemplo.
E quando ela é contaminada por fezes, ela passa a ter uma outra vibração, que é nociva ao organismo vivo. E quando o ser humano, né, ou qualquer organismo vivo, se expõe prolongadamente a essa exposição, vai adoecer de câncer. No caso do ser humano, são 2 anos exposto continuamente a essa vibração para ter a primeira manifestação da doença, que é o tumor, ferida ou disfunção do órgão. Mas aí, pessoal, tem outro ponto que é importante no método Covatic, que difere do conhecimento que se tem na sociedade, né? E isso não quer dizer que um seja certo ou errado, um bom ou errado. São apenas formas distintas de se enxergar uma coisa, tá? Para nós, pessoal, o tumor, né, a feridinha ali que é considerado câncer, para nós não é o câncer em si, é uma manifestação da doença. Para nós, câncer é o quê? É um agente, uma coisinha, pessoal, que é próxima à região do coração e do baço e que se manifesta normalmente na parte mais frágil do organismo da pessoa, né? Aí você pega mulheres, normalmente a parte mais frágil é mama, órgãos reprodutores, homem com uma certa idade, próstata e por aí vai, né? Aí que a doença aparece. E como é que é feita a terapia? Nós temos 2 metais, um chamado U e o outro acelerador, como se fosse uma ferradura e o outro um medalhão, que a gente põe junto ao corpo, né, no ombro e na mão. Esses metais captam uma energia natural. Assim como tem oxigênio, gás carbônico e tantas outras coisas no ambiente que a gente não enxerga, né, não consegue tocar e sentir, existe uma que o seu sistema chamou de energia cósmica. Então, esses metais captam essa energia e o que faz? Tira a vitalidade da gente, permitindo o quê? O corpo volte a funcionar normalmente e quando começa a voltar a funcionar normalmente, o próprio corpo começa a combater as manifestações da doença. E a primeira coisa importante dizer que a gente não promete resultados, né? Por quê? Principalmente porque a terapia depende muito do como o corpo está hoje, né? Porque o corpo começa a responder, mas se o corpo já está comprometido, se os órgãos já estão com uma certa debilidade, que não tem a capacidade de regenerar, a gente até consegue ajudar no sentido de uma qualidade de vida, menos dor, melhor sono, essas questões, né? E se o corpo tiver uma condição possível de regenerar, e daí começa a regenerar. E até onde vai, a gente também não tem como dizer. Cada organismo é um organismo, cada corpo responde de uma forma diferente, idades diferentes, tem capacidades diferentes de funcionamento e por aí vai. E o mais importante da terapia, pessoal, é o isolante, que é uma PVC metálica que você tem que usar nos locais de rotina. Por quê? Lembra lá no começo que eu falei que a origem é aquela vibração nociva que vem do subsolo? Então, se você faz todo o processo terapêutico, você começa a recuperar a saúde e tudo mais, mas voltar a se expor àquela vibração que vem do subsolo, o processo começa novamente, tá? E, pessoal, só um detalhe. Dentro da nossa visão, é por isso que existe metástase, né? Por isso que várias vezes, em muitos casos, a doença volta nas pessoas. Por quê? Porque normalmente as pessoas continuam no mesmo local, né? Então elas continuam na mesma exposição, por isso a doença volta, né? Às vezes, por alguma sorte da vida, a pessoa muda e nisso ela consegue, e sim, com os outros tratamentos, recuperar a saúde, tá? Isso é bem sintético, tá? Não que o Covatic seja algo muito difícil. E, aliás, esse é o problema, é muito simples, né? Então as pessoas desconfiam muito, falam, nossa, só isso, só um metalzinho aqui, outro ali vai resolver o meu problema, pode me ajudar nessa situação? Sim, pode. E é simples, pessoal, né? E ainda mais quando a pessoa vai lá e faz de graça, que a grande... 90% da nossa rede é com atendimento gratuito, pessoal. São voluntários, a gente tem uma rede de voluntários e essa rede existe já há várias décadas, tá, pessoal? E a gente criou essa ONG chamada AEMK, que é a Associação Estevam Maria Covatic, justamente para poder lidar e conseguir espalhar de uma forma organizada essa terapia para que muitas outras pessoas pudessem ter esse mesmo benefício. Gente, muitas pessoas perguntam aonde que vocês conseguem, né, essa terapia, onde que conseguem fazer, onde que conseguem ter esse atendimento. Podem ir no link aemk.com.br, né, Daniel? Eu vou colocar aqui no comentário para vocês irem. Pode ser no .org também, .org.br também funciona. Daí você entra lá no site e vai ter um botãozinho, agende seu atendimento. Mas, pessoal, vai um pouco com calma, que a grande maioria das pessoas estão um pouco ansiosas. Porque, enfim, câncer é uma doença que não é fácil, ela avança rápido, as pessoas estão muito afoitas, muito com pressa. Então, em vez de ler o site, entender o que é a terapia, já vão no agendamento. Então, pega um tempinho, entra lá, vê as informações, assiste os vídeos para entender um pouco melhor o que é terapia, como ela é feita, tá? Para saber exatamente o que é, e depois vai lá no agendamento e procura. A gente está em 17 estados,
estamos no Distrito Federal e em outros 6 países, outros 7 países, tá? Sim, o Daniel deu uma resumida aqui no método Kovacic, né? Mas a gente tem outra live explicando tudo sobre o método Kovacic. A live é bem longa, bem detalhada. Sim. Eu postei no meu Instagram, então se vocês estiverem bem interessados mesmo, saber mais, né, mais informações sobre o método Kovacic, tem essa live da gente respondendo várias perguntas que vocês têm também. Tem essa live se vocês quiserem ver. E também tem o meu documentário, né, que é super curtinho. Né, Daniel? Muito legal o documentário, vale muito a pena, porque a informação lá está concentrada, assim, então, de uma forma rápida e simples, ali você consegue entender exatamente o que é a terapia e o que você pode conseguir com ela. Além do depoimento de algumas pessoas falando sobre a terapia, como paciente, como voluntário, enfim, várias pessoas contando a história. Sim, legal. Gente, ó, eu trouxe, né? Eu e o Daniel, a gente trouxe uma convidada especial, que vocês vão ficar chocados que ela tá aqui, né? Porque eu fiquei chocada que ela ia estar aqui. Então vocês também vão ficar. Porque ela é uma menina, uma mulher, né? Muito especial, que venceu o câncer e que eu entrevistei ela no meu documentário também. E que vocês amaram todos os pacientes, né? Que eu entrevistei, então eu trouxe uma aqui para vocês. Né? Então, Elis, pode vir aqui para cá. Tudo bem? Elis vai contar a história. Oi! Oi, Elis. Ai, que bom estar aqui com você. Que legal você estar podendo, você estar falando sobre o método, né? Porque é isso que o Daniel falou, é um método gratuito e as pessoas às vezes não acreditam por ser tão fácil e tão simples, né? Então aqui nós três, olha que legal, o Dani é da família dele, então ele está seguindo o que a família dele trouxe, falando sobre o método. Você não ganha nada com isso, né? Que isso é muito legal. Você tá falando sobre esse método, você está abrindo suas redes para falar sobre o método, porque realmente você se apaixonou por ele. E eu estou aqui fechando o ciclo como uma paciente, como uma pessoa que conheceu o método. Então, acho que assim, é tudo que o método precisa, né? O Daniel traz para a gente toda essa sabedoria. Você abre as portas para levar para as pessoas, né, para as pessoas conhecerem o método, porque sem você ficaria muito mais difícil. E eu venho aqui para mostrar que ele dá certo, que ele funciona. Né? Então, acho que é a união perfeita, ficou ótimo. Agora vou me apresentar. Eu acho que ninguém melhor para falar sobre a terapia do que quem? De quem fez a terapia e sentiu no próprio corpo o que aconteceu, né? Exato, a gente tem aqui uma alma viva de que passou pelo método Kovacic, né? E venceu o câncer, né? É isso aí. Bom, vamos lá. Meu nome é Elis, eu sou Elis Faixa, eu tenho 47 anos, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Clara, de 21 anos, e tenho o Davi, de 6 anos, que depois vocês vão entender um pouquinho dessa idade dele aí. Eu sou empresária do ramo de modas aqui em São Bernardo, trabalho normalmente, tenho uma vida normal, e tudo graças ao método Kovacic. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje, falar, levar essa informação para as pessoas, foi o que justamente me pegou lá atrás, quando eu comecei a pesquisar, e eu encontrei na internet um documentário exatamente como esse que você está fazendo, falando sobre o método, falando sobre pessoas que foram curadas do câncer. Então, pode falar. Só deixa eu falar pro pessoal aqui que eles estão colocando umas perguntas no chat. Gente, tem. Desculpa que eu te enxergo aqui, né? E as perguntas, né, vão indo embora. Então, se vocês conseguirem perguntar as perguntas na caixinha de perguntas embaixo, vai ser muito bom que ali a pergunta fica para sempre. E aí, as perguntas que vocês perguntam aqui no chat, tipo, elas só vão embora. Então, as pessoas que estão chegando, oi, gente, a gente vai começar aqui com a Elis, que ela vai contar a história dela com o câncer, que ela foi uma paciente do método Kovacic, né? Pode continuar. Então, em 2011, eu estava fazendo exames de rotina normal, e aí descobri um nódulo, né, no seio. E eu falo que essa parte da descoberta, né, de quando você descobre que você tem um câncer, eu acho que isso é muito parecido para todas as pessoas, né? É aquele momento que você está vivendo sua vida, pagando suas contas, cuidando de filho, família, trabalho, e aí, de repente, você chega lá e você tem um diagnóstico, né? Que acho que todo mundo relaciona o câncer com a morte, né? Quando você escuta assim, você tem um câncer, você acho que a primeira coisa que vem na cabeça é eu vou morrer. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu acredito que a maioria das pessoas tenham esse susto, né? Eu falo que a gente está correndo e de repente vem uma mão no nosso peito e fala, para, agora você vai ter que olhar para você. E foi exatamente assim que aconteceu comigo.
O diagnóstico do meu câncer era um carcinoma ductal invasivo, então, para quem conhece, na mama. E aí o tratamento começou. Começa passando por médicos, e eu achei o tratamento muito agressivo, muito invasivo. Eu mudei de médico logo em seguida. Falei, não, esse médico deve estar maluco, não é comigo, isso não está acontecendo. Mudei de médico, e o outro médico pegou os exames e o tratamento era exatamente o mesmo. Então, era mastectomia radical das duas mamas, esvaziamento de axilas e 8 meses de quimio e radioterapia junto, né? Então, nesse momento que você já está fazendo os exames, você já começou a conviver com pessoas, né? Você já mudou completamente a sua rotina, você já está vivendo aquilo. Exames, porque eles correm para ver se não se espalhou, se não foi para os ossos, tal. Então, você já está vivendo aquela rotina de ver as pessoas em tratamento. Você chega numa sala de espera, você tem ali pessoas que estão em todos as fases, né? Eu chegando, a outra pessoa que está no meio do tratamento, a outra que de repente está em estado terminal, e você começa a viver aquele mundo do câncer, né? Que era uma coisa totalmente diferente. Eu nunca tive casos assim na minha família, eu nunca acompanhei uma pessoa com câncer, então para mim aquilo é novidade. E uma coisa que eu acho que é interessante dizer, né? É que o caso era considerado terminal, né? O médico considerou terminal. Então, assim, é aquela coisa que você olha e fala, poxa, não tem saída. Não tem o que fazer. Né? Então, assim, eu já havia feito a biópsia e aí fiquei demorando porque eu fiquei mudando de médico e eu não aceitava. A verdade é essa, eu não aceitava que aquilo estava acontecendo comigo e eu achava o tratamento muito agressivo. Foi quando eu perguntei para o médico, ok, então nós vamos fazer tudo isso e depois? E como que vai ser? Qual a porcentagem de cura? Né? Como que vai ser? E ele falou, são 5 anos de sobrevida. Então, foi com esse diagnóstico que eu saí, né, para resolver o que eu ia fazer da minha vida. Que, na verdade, eles já impõem isso, né? Foi marcada a minha cirurgia. Eu fiz os exames, eu terminei os exames na sexta-feira, minha cirurgia já estava marcada para quarta-feira, aqui no Hospital de São Paulo, no Santa Joana, inclusive. E, então, assim, estava tudo agendado já. E só que um pouquinho antes... Posso já entrar no método? Pode Tá, entrar. ok. Posso entrar? Então, vamos lá. E quando eu, logo no início, comecei nessa minha... Eu sou muito assim, eu acredito que as doenças, elas entram por alguma porta que eu abri. Então, isso é um estilo de vida meu. Eu acredito que se eu tenho algum problema no meu corpo, de alguma forma eu abri uma porta. E eu pensava assim, se esse câncer entrou, ele tem que sair pela mesma porta. Eu pensava assim, né? O que causou ele, eu preciso achar por onde ele entrou. Eu acreditava que não adiantava ficar mutilando, cortando o pedaço, tirando o nódulo, porque o meu corpo iria continuar produzindo isso. Sim. Então, foi onde eu comecei a ler tudo sobre o câncer. Então, você parou para ler? Não. Enquanto você está correndo com os exames, fazendo tudo, que a sua vida realmente fica voltada para isso, né? Eu comecei a ler. Então, de que formas o câncer entrava no corpo? Então, a gente olha por alimentação. Isso, qualquer pesquisa que você fizer, você chega nisso. Então, a alimentação, o sentimental e o solo. Mas pelo solo, né? E aí? E aí eu comecei a ler e comecei a perguntar, e minha mãe já havia falado sobre a radiestesia. E eu falei, mãe, lembra que você comentou sobre radiestesia? Porque aí fechava o ciclo, né? Quer dizer, você vai tentar mudar o seu emocional, você vai tentar melhorar a sua alimentação, mas o que era o solo? E aí minha mãe tinha esse DVD em casa. Por isso que eu falo da importância da gente estar aqui falando, né? Porque foi através de um documentário como esse que eu cheguei ao método, né? E eu comecei a escutar, comecei a assistir o DVD e eu via pessoas falando sobre cura do câncer. E não mais sobre tempo de vida, sobre a doença, sobre o tratamento. E eu via as pessoas já no final, assim, curadas. E na hora eu peguei o telefone, mandei o MSN, isso foi em 2011. Faz tempo. Isso é importante dizer que essa história, foi em 2011. Pessoal, já faz tempo, faz 10 anos já. 10 anos. Então eu mandei um MSN para o Sérgio, né, que é o tio do Daniel, e falei, bem curto assim, Daniel, Sérgio, meu nome é Iris, eu fui diagnosticada com carcinoma ductal invasivo, e eu gostaria de conhecer o método. Né? Isso foi numa tarde, ele na hora já me respondeu, falou, vem aqui amanhã, às 9 da manhã. Então, junto com toda essa correria minha de fazer os exames, eu comecei o método. Então, vamos dizer, até o dia que foi marcada a minha cirurgia, eu já estava conversando com pessoas que falavam sobre cura.
né? Então, vamos fazer a cirurgia, vamos retirar a mama. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava em contato com pessoas que me falavam, existe um método natural, existe a cura do câncer. E isso vai te dando aquele olhar diferente, né, para o câncer. E eu já não queria fazer, eu já achei muito agressivo. É quando você começa a pensar assim, são 5 anos de sacrifício, né, fazendo vários tratamentos, para o final não ter um resultado, né? Ele não me garantiu que eu sairia dali bem. Sem contar que todo esse tratamento provavelmente iria tirar o movimento dos meus braços. Eu teria uma vida difícil, né, após esse tratamento todo. E aí foi onde o meu médico agendou a cirurgia, né, para quarta-feira, e eu estava em contato com o Sérgio, já fazendo radiestesia, e eu falei, eu não vou. Eu desliguei o telefone e eu falei, eu não vou. Eu vou fazer o tratamento natural, eu vou acreditar na cura do câncer e não em um tratamento que vai me dar, vai prorrogar a minha vida, né? Vai me dar 5 anos de sobrevida, e eu vou acreditar na cura do câncer. Posso fazer só uma adendo? É importante dizer. Fala. Não, pode falar, não tem problema. Que a gente não estimula a pessoa a deixar de fazer o tratamento médico, tá? Quem quiser fazer o tratamento médico junto com a terapia, pode fazer também. Isso é sempre uma escolha pessoal. Então, a Elis, dentro das opções que ela via lá, eu não tinha opção, né? Não tinha opção. Eu não tinha opção. Não tinha opção. Como alguns casos, a gente vê de pessoas que falam, olha, a pessoa está com um tumor no cérebro, é uma região muito delicada, você não tem opção. Então, nesses casos, você faz o quê? Você corre, óbvio. E vai e faz, não tem nenhum problema nisso. Você pode fazer sua cobatinha se você assim o desejar, tá? Que mais? E aí? Não, continua. Desculpa. E daí você decidiu não fazer. E aí comecei a fazer o método e quando você... Eu falo assim, o câncer na minha vida, ele foi assim um divisor de águas para tudo, assim. Então, eu comecei a cuidar do meu sentimental, onde eu virei uma pessoa mais leve, uma pessoa onde eu procuro não deixar que coisas me deixem mal, porque eu sei que aquilo faz mal para mim, então eu mudei a minha vida. Eu me preocupo muito com a alimentação, eu cuido do meu corpo, e o que é mais importante, quando a gente fala, eu vou fazer um tratamento, seja ele natural, seja ele como for, você tem que se comprometer com o método, porque você falar que vai fazer, mas fazer de qualquer jeito, isso também é o que o Daniel falou. Ele não consegue te dar garantia, porque você não está fazendo o método, né? A terapia está na mão da pessoa, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu me comprometi com o método, até porque era o único que eu estava fazendo, né? Eu não tinha um médico ali do meu lado falando, olha, tá... Inclusive, vamos entrar na parte dos médicos. O que eu fazia? Eu precisava de exames, né? Porque eu estava fazendo o tratamento natural, mas eu precisava saber como é que estava. Então, importante olhar o que está acontecendo dentro do corpo, né? Porque eu tenho o nódulo ainda até hoje. Então, se hoje eu fizer os exames, esse nódulo ainda está lá, porque no seio, não tem como o seu organismo expelir isso, né? Como se fosse um estômago, um intestino, que o seu organismo de alguma forma expele. Ele está lá. E ele então... Oi? O nódulo não te afeta em nada? Não, é bem pequeno, porque ele morreu, né? Ele morreu, então ele até... a gente relaciona o que acontece com o nódulo como se fosse uma árvore, né? Então, o método, a radiestesia, ela faz o que? Ela corta a raiz. Então, ele parou de se alimentar, ele não cresce mais. Então, a tendência é o quê? Ele seca, ele não some, ele não tem como desaparecer pela região que ele está, mas ele está lá, mortinho, né? É que depende da região, né? Se ele está mais externo, mais interno, ele pode só murchar. Se está mais externo, o corpo pode pôr para fora. Depende de uma série de questões, ele pode desmanchar por completo ou diminuir, né? Nossa ideia é o quê? Que a terapia faz o quê? Que propõe o que a gente consegue ver. É que faz a doença parar de evoluir. Esse é o nosso primeiro objetivo. A partir daí, o quanto vai diminuir ou se vai desaparecer, daí depende muito da localização do organismo, da idade da pessoa, enfim, uma série de variáveis aí. Mas o importante é a doença parar de evoluir. E aí eu continuei, então, fazendo só o método Kovacic e continuei fazendo meus exames. Só que, o que eu fazia? Eu não podia passar com o mesmo médico, porque eu falava que se eles me pegassem, eles me prendiam lá no hospital e deixavam eu sair. Então, assim, eu mudava de médico e dizia que era um exame de rotina, né? Eu tô sentindo um nódulo aqui e eu gostaria de saber como tá. Então, automaticamente, eles pedem a ultrassom, né? A imagem para ver o tamanho, a imagem, né? A aparência dele e tal. E
E aí é legal porque assim, até um dia eu liguei pro Sérgio, o Sérgio me explicando justamente isso que eu falei sobre a raiz ser cortada, né? Ele falou, ó, vai virar um nódulo solto lá dentro, né? E eu passei por uma médica e ela mexia, ela falou exatamente isso. Ela falou, olha, eu tô mexendo, ele é um nódulo solto, ele não tem raiz. E aí é quando você vai vendo que o que eles me falaram que iria acontecer, começou a acontecer. Então, ele não crescia mais e ele estava solto ali dentro, né? E aí, em todos os exames de sangue, exames que eu fazia, aparecia um nódulo na imagem, mas eu não tinha nenhuma alteração, mais em nada. E o bem-estar que você fica, né? Porque quando a gente passa pelo tratamento, automaticamente, a gente fala que às vezes até a pessoa entra amarela, né? Fica com uma cor pálida, assim, amarelada, e sai coradinho, bonito, falando, movimentando, né? Então, automaticamente, você já começa também a sentir um bem-estar. E aí, que mais? Vamos lá. Mas é isso. Então, assim, só explicando o que aconteceu com ela. A nossa concepção é que quando você corta a raiz da árvore, aquele fruto que está ali, que seria o tumor, a ideia é que ele vai se desprender do tecido, né, do órgão, começa a amolecer e começa a diminuir. Vamos dizer assim, tumor existem dois, pessoal. Existe o benigno e o maligno. A gente pode dizer que um seja preto e outro seja branco. Quando você faz o método Kovacic, ele não vai mudar, não vai se tornar benigno. Ele vai se tornar, nessa comparação, um cinza. Então ele não é nem preto nem branco, ele é cinza. Então ele tem o quê? Um pouco de característica de cá, um pouco de característica de lá, só que o médico fica olhando e fala, calma aí, esse aqui não é maligno porque falta isso, isso e aquilo. Mas também não é benigno porque ele tem isso aqui e fica um pouco confuso. Por quê? Porque o médico ele não está acostumado, o patologista, a ver esse tipo de tumor, né? Resultado do quê? Da morte da doença. Tirou a vitalidade do agente e não se expôs mais àquela vibração dentro do solo, a doença morre, perde a vitalidade, esse tumor começa a murchar, e daí começa a perder essas características e acontece justamente o que ela falou. Aí, vamos lá no médico que me pegou. Teve um médico que me pegou porque eu passando sempre por médicos diferentes, porém, a hora que ele colocou o meu nome no sistema, apareceu. Mas isso já depois de 2 anos. 2 anos, já depois de 2 anos de diagnóstico, tá, pessoal? Isso é muito tempo. Quem tem câncer sabe que 2 anos e até eu lembro que eu falo assim que era um japonês super bravo. E eu deitada lá, né, deixando ele fazer os exames e não falando nada sobre nada. Eles fazem um monte de perguntas, eu não falei nada, só deixei ele fazer os exames, porque eu queria, na verdade, sair dali com a imagem. Né? A gente estava fazendo acompanhamento, eu queria saber o tamanho que ele estava. E aí o médico puxou e falou assim, mas você já veio aqui há 2 anos com esse mesmo nódulo. Aí eu olhando para o teto, né? Falar o que pra ele. Aí ele começou a me dar muita bronca. Ele falou assim: se você fosse minha mãe, se você fosse alguém da minha família, eu ia fazer você sair daqui agora, ir para o hospital e tirar isso e tal. E ele saiu da porta bravo, né? E aí, daqui a pouco, ele voltou. E aí, onde eu falo que as pessoas iam me dando as respostas, né? Ele voltou e ele, muito bravo, falou assim: mas eu não estou entendendo, porque é o mesmo nódulo, ele tem aspecto de maligno, né? Que eles falam que ele é todo especulado, né? Tem. Ele tem aspecto de maligno, mas ele nunca mais cresceu. Ele já está há 2 anos do mesmo tamanho. Automaticamente é considerado um tumor benigno, se ele não cresce. Sim. Então, eu ia fazendo os exames e eu ia pegando ali as respostas que eu precisava, né? Agora vamos passar por uma parte confirmando que você já... Que estava ok, que estava ok. E já se foram 2 anos, né? Sem cirurgia, sem nada. E aí vamos para outra parte, que é onde eu falei logo no comecinho, que o Davi, que tem 6 anos, que, como eu disse, eu descobri o câncer em 2011, são 10 anos, né? Sim. Então, eu fazendo tudo isso, nesse meio tempo eu me casei, resolvemos ter um bebê, e como estava tudo ok nos meus exames, eu fiz exames com a ginecologista, estava tudo bem, engravidei, e só que quando a gente começou a fazer os exames que deu certo, eu já estava grávida e tal, eu falei, olha, mas agora eu preciso me apresentar para você, né? O meu histórico. E aí foi onde eu levei os meus exames todos para ela, desde o início, né? O Dani também tem todos os exames, a gente tem tudo aqui documentado. Muito bem documentado. Desde quando o primeiro exame, todos os exames, né? E aí eu levei os exames para ela, ela olhou aquilo, ela botou a mão na cabeça e falou, o que eu faço? Porque ela falou, você não vai chegar até o final, né? Você sabe que você pode, né? Você sabe o que pode acontecer, né? E aí, porque nós já estávamos com os outros exames de obstétrica, né? Como é minha ginecologista, ela já estava com meus exames de ok, então não tinha nada errado. Foi aí, então, que eu apresentei em respeito à médica
todo o meu histórico, né? Para ela saber o que estava acontecendo. É porque o medo do médico é o quê? Que a doença regresse, Sim. né? Imagina, tá grávida, de repente a doença volta, daí teria que fazer quimio e tudo mais. Então, isso é que está na cabeça do médico. Então, tem essa coisa, porque o médico fica sempre nessa expectativa do retorno. E não está errado de pensar isso. Na verdade, é mais ou menos o que acontece, é que eles veem, então tem essa preocupação muito grande. Só que eles tinham um diferencial, né? Tinha feito Covatic, que realmente essa doença tinha parado já há muito tempo atrás, né? É. E aí fizemos tudo, o bebê nasceu super tranquilo, deu tudo certo. Ele hoje tem 6 anos e está tudo tranquilo. Então, assim, acho que mais uma prova, né, de que o meu corpo está saudável. Voltando no nódulo, se eu fizer os exames hoje, ele ainda está aqui, não foi removido, eu não fiz nenhuma cirurgia nem para remover ele, mas ele está morto. Ele está morto e eu não exponho mais o meu corpo à radiação, eu tomo todos os cuidados do Covatic para que não volte, né, a me expor à radiação. E qual que é a parte mais importante do Covatic? Isolante. Isolante. Exatamente, é isso que eu aprendi quando... Foi no SUS, né? Foi no SUS aqui. Vamos Tem lá. que falar que é a parte mais importante. Porque é o que a gente está falando do comprometimento. Então, você... O isolante vai com essa perguntinha aqui, ó. Esse método serve como prevenção? Vai com... Vamos lá. O que eu costumo responder? A gente não pode prometer que previne e tudo mais. Mas o que a gente entende é o quê? Que existe uma única origem, que é essa vibração que vem do subsolo. E a gente tem essa peça metálica chamada isolante, que é usada justamente para quê? Para evitar que essa vibração chegue até nós. Então, é mais ou menos esse conceito de prevenção. A gente não costuma atuar nesse sentido, mas, por exemplo, eu uso. Eu nunca tive câncer e uso porque eu particularmente acredito que com isso eu não vou ter a doença, né? E para o próprio assistido que faz a terapia, ele tem que usar durante a terapia até o fim da vida. É o novo melhor amigo dele. Não, e assim, é importante a gente analisar que a radiação do encanamento, ela pode chegar até nos andares de cima, né? A vibração sobe. Ela sobe. Então, de repente, você fala assim, eu moro no 20º andar do prédio e não tem aqui, na minha sala não passa nenhum encanamento, não tem uma tubulação de esgoto. Só que ela passa lá embaixo no subsolo, de repente. E aí, essa radiação chega até o final do prédio, então você acaba ficando exposto a isso. E não é um grande segredo, porque a gente não esconde isso de ninguém, né? É conhecimento geral. A grande chave para o sucesso do resultado com o método Covatic é o quê? É o uso do isolante. Porque não importa se você se expõe, se você volta a se expor daqui 1 ano, daqui 5 anos ou daqui 50 anos. Se você voltar a se expor a essa vibração que vem do subsolo, o processo da doença começa novamente. Então, o isolante é para ser usado pro resto da vida. As pessoas em terapia ou quem tiver saudável que desejar usar também pode. Sim, que bom. Vamos ver se tem mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. Só uma afirmação da Tainara, né? Que a Tainara que fez um projeto de escola sobre o método Covatic e que ela reconheceu, né? Que o método Covatic traz muitos resultados. Então, achei muito legal. É que vocês não conseguem ver as respostas, né? As perguntas. Sim. Mas é bem bacana. Essa Tainara, eu estou pensando, ela teve conhecimento do método Covatic através de uma live da Marina, né? Que a gente conversou. E ela foi pesquisar, tentar entender. E como ela estava tendo feira de ciências na escola dela, lá no estado do Ceará, se não me engano, ela propôs fazer isso, o professor aceitou, e eles foram pesquisar, tentar entender. Pessoal, isso é ciência. Ciência é o quê? Existe um fato que eu estou vendo acontecer. E eu quero entender por que isso está acontecendo, qual que é o mecanismo, o que está por trás disso. E achei muito bacana isso, porque ela fez uma pesquisa, um estudo, muito legal. Legal. Marina, sabe o que é legal a gente falar? Porque assim, quando a gente está diante do tratamento que é passado normalmente para a gente, então é tudo muito agressivo, de repente, sei lá, você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer vários tratamentos com químio, com rádio, são várias terapias que são passadas para a gente. E de repente você conhece um método onde é muito simples. O Covatic é muito simples.
E aí ele é gratuito. Então, às vezes as pessoas pensam assim, para dar certo tem que ser caro, para dar certo a pessoa, né? Pô, mas é de graça? Como assim? Então, por isso que eu falo a importância de você estar aqui com a gente hoje, né? Porque você é fora disso, você se apaixonou pelo método, mas você entende? É só uma forma realmente de divulgar, né? E é tudo muito simples. Então você fala assim, ah, então tá, então eu vou deixar de fazer todo esse tratamento, vou colocar um metalzinho assim, ó, embaixo da minha cama e eu vou me curar, né? Difícil. O que eu recomendo para a pessoa, a dica que eu daria para as pessoas, pessoal, bom, a Marina me apresentou tudo mais, mas tem algumas informações que a gente conversou, por exemplo, eu atuo com essa terapia, eu já estou à frente disso há uns 15, 16 anos. Eu, particularmente, já vi perto de 1.000 pacientes com diagnóstico médico de câncer fazendo essa terapia. Então, eu tenho uma experiência muito grande sobre o que acontece. E se eu vi 1.000 pessoas que fez, eu vi pelo menos umas 10, 15, 20 mil que não fizeram. E assim, a dica que eu dou para vocês, pessoal, é o quê? Não perca tempo. Tá? Vai estudar, vai ler, vai pesquisar, vai conhecer. Imagina, por exemplo, a Marina tomou conhecimento dessa terapia, ela não tem câncer, ninguém perde, mas ela foi atrás, estudou, pesquisou, até a Iná também foi pesquisar. Se você está com essa doença, pessoal, não perde tempo, tá? A minha dica, vai, conheça, busca. Você não precisa abandonar o tratamento médico. E eu vou dizer uma coisa que eu costumo dizer, que é também estranho, que a grande maioria das pessoas que fazem o método Kovačić não acredita no método Kovačić. Como assim? O pessoal não acredita e está fazendo? Por quê? Porque a grande maioria que vem fazer a terapia geralmente é aquela pessoa que apareceu metástase agora, então a doença saiu meio do controle, o tratamento não está mais respondendo, ou o caso que o médico fala, ó, o seu caso vai terminar, não tem mais o que fazer. Então, essas pessoas, normalmente, quando não tem mais possibilidade, elas vêm atrás de coisas diferentes e acaba chegando no método Kovačić, tá? A dica que eu dou, não espera chegar na situação. Vai desde mais cedo e faça, né? Ah, mas é mama, é tranquilo? Legal, então faz o procedimento que você quer fazer, super tranquilo, faz o Kovačić para não perder tempo, né? E é justamente o que a Elis falou. Por que acontece? É uma terapia, a gente está muito acostumado com o que é bom tem valor. O que é bom, custa. E eu me incluo dentro disso, por exemplo, se eu vou numa loja comprar televisão, tem uma de 2.000, uma de 4.000, automaticamente eu vou achar de 4.000 melhor. Por quê? Por simplesmente porque é mais caro. E essa, infelizmente, ou felizmente, não é a realidade, né? Então, muita gente pensa nisso. Então, chegam na terapia, fala assim, poxa, essa terapia é muito simples. Eu não sinto dor, eu não sinto nada. E não pago, pô, não existe. Né? Porque se fosse boa, estavam cobrando. E se fosse tão boa assim, seria absurdamente caro. E que não é a realidade, né? Então, assim, pessoal, vai estudar, pesquisa, entende e conhece uma nova opção, uma visão diferente, né? É isso que a gente quer dizer. A gente não quer dizer que a gente é melhor ou pior que o tratamento médico ou qualquer outro tipo de prática por aí. É só uma visão distinta e que tem bastante resultado positivo. Muitas pessoas relacionam também o meu caso com fé, né? As pessoas falam assim, mas você é uma pessoa de muita fé, né? Na verdade, eu sou também, mas o que acontece? A minha fé me levou ao método, né? A minha fé me levou a acreditar que eu poderia curar o meu corpo de forma natural. E eu acredito que sim, é um conjunto de coisas. Eu acredito que a gente, diante de um diagnóstico desse, a gente realmente para, e já que a gente parou a nossa vida, vamos mudar ela, vamos olhar em volta, né? Vamos conhecer. Eu acho que tem tanta coisa aí. Eu falo que conhecer essa família, né, Kovačić, foi um presente para mim. Então, de alguma forma, eu sou grata a tudo que aconteceu, porque quando eu conheci o Sérgio, eu falo assim, gente, quem são essas pessoas, né? É o novo, né? A gente está diante de um novo. E quem são essas pessoas que falam tanto de cura, que falam tanto de coisa boa, pessoas que te recebem, te abraçam, te acolhem num momento muito difícil e que te dão uma tranquilidade de falar, olha, a gente já viu muita gente se curar, a gente já viu muita coisa boa. O legal dessa parte que a Elis está falando, como é que funciona o atendimento? O atendimento gratuito, ele acontece num lugar que a gente chama de ponto de atendimento, que é um local onde, uma vez por semana, né, recebe pessoas com diagnóstico médico de câncer, recebido por voluntários que atendem essas pessoas. Então, como tem várias pessoas ao mesmo tempo ali fazendo a terapia, então,
Quando eu chego lá, eu vou encontrar uma pessoa que está vindo pela primeira vez, uma pessoa que está 3 meses, uma pessoa que está 1 ano fazendo a terapia, que é o 10 total anos. terapia. E às vezes 10 anos aparece por lá também. E daí, conforme essas pessoas estão conversando com os terapeutas, falam, ó, fiz meu exame e diminuiu meu tumor. Eu chego outro, ó, desapareceu meu tumor. E isso, quem está chegando e começa a escutar isso, começa a trazer uma esperança. Porque a verdade é, as pessoas ficam muito abaladas. Sem muita expectativa, sem muita esperança. Daí, quando chega num lugar como esse, por exemplo, onde você está lá sentado e você ainda está duvidando se isso é verdade, não é, ou qual que é a pegadinha do negócio, né? Porque a gente está acostumado a isso, né? Sempre tem uma pegadinha em algum canto. E daí você começa a escutar falando isso. Ah, não, estou ficando melhor. Ah, eu dormi. Nossa, só de uma pessoa falar, eu consegui dormir, para a gente parece muita coisa. Mas para um paciente de câncer, ele às vezes está 3, 4 meses sem dormir, 3, 4 meses sem comer. É um sofrimento muito, muito, muito grande mesmo. Assim, a gente vê cada coisa aqui no dia a dia. Um dos pontos legais do caso da Elisa é o quê? Que é um caso, digamos, feliz, assim, porque ela não teve que passar por nenhum... Ela não chegou a nenhuma parte mais crítica normal da doença. Para nós é o caso perfeito, que é o quê? É que tem o diagnóstico, fez a terapia, não teve nem procedimento invasivo, nada que tenha Continuei fazendo os exames, né? Continuou fazendo os exames e alcançou o resultado. Então, para nós, essa acredito. Mas isso é exceção dentro do Covatic. Por quê? Porque a grande maioria vem já, quando está na metástase, então já está no pulmão, está no fígado, está no cérebro, já passou por vários procedimentos que são invasivos e já é uma situação complicada. E a própria avanço da doença, né? Mas assim, pessoal, é algo que vale muito a pena conhecer, pesquisar, porque assim, tem resultado muito bom e aqui é um dos... E daí também eu recomendo, assiste o documentário da Marina, que tem o caso da Elisa lá, e tem outros 2 casos que são incríveis, né? Da Silvana e o filho dela. O filho dela tinha acho que 6 meses, né? Se não me engano, era bem novinho, né? E hoje está com 15 anos, um marmanjo alto assim, e normal. Um câncer terminal no cérebro, no tronco cerebral, pessoal. Ali não tem o que fazer no tronco cerebral. Você não pode fazer cirurgia, você não pode fazer químio, você não tem procedimento, porque qualquer coisa ali pode levar a pessoa ao óbito na hora, né? Então, assim, são casos mais tristes, mais pesados. E o que eu gosto da Elisa é o caso que é mais leve, porque foi tudo fluindo. Mas por quê? Porque ela fez escolhas boas, né? Esse negócio da fé que ela comentou, é isso. Foi trazendo possibilidades que ela enxergou, entendeu que podia ser benéfico e se abriu para isso. Não que ela se jogou e falou, vou fazer isso e acabou tudo. Não, ela foi se formando, foi entendendo, foi sentindo que aquilo poderia ser bom, né? E era tudo muito novo, né, Dani? Não tinha nem como falar, eu conheço a pessoa que fez. Não, é tudo muito novo, né? Tanto o tratamento convencional, eu nunca acompanhei ninguém que tivesse feito, ninguém de perto. Então, eu ter o câncer ali para mim foi realmente aquele parar, olhar em volta e falar, e agora, né? O que eu faço? E nesse que eu faço foi onde eu falei, o tratamento convencional que foi proposto, eu não ia ter um resultado que eu ficasse normal, que eu ficasse bem. Eu achei que seria realmente muito agressivo. Então, diante do novo, eu falei, eu vou me abrir para o novo que eles estão, né? Que eu estou vendo que as pessoas estão felizes após o tratamento, que realmente têm resultado, né? Então, foi isso. Eu falo que eles são os presentes para mim. E por isso que eu estou aqui, que eu falo que se eu realmente ficasse curada, eu seria parceiraça com eles, eu iria ajudar eles a falar sobre o método. E estamos aqui, ó, nós 3 aqui, falando sobre esse método, ajudando as pessoas a conhecerem, né, um novo olhar dessa doença, né? Porque, de repente, você recebe um diagnóstico, mas aí você lembra, você fala assim, nossa, um dia eu escutei alguém falar sobre a cura, e você, de repente, já recebe aquilo um pouquinho mais tranquila, pensando, eu vou ali. Mesmo que a pessoa faça o tratamento convencional, vai fazer a cirurgia, se a pessoa já passou pelo Covatic, o que é legal, o corpo dela já está saudável. Então, é diferente. Então, é como se o seu corpo já estivesse saudável, e então sim, você vai passar pela quimio, você vai passar pela cirurgia, mas o seu corpo não está mais produzindo o câncer, é onde diminui o risco da metástase. Ele está promovendo a regeneração, cicatrização e tudo mais. Então, tudo bem, porque de repente a pessoa fala, eu não vou abandonar o tratamento, eu vou fazer, ok, é uma escolha, mas faça o Covatic junto. Então, você deixou o seu corpo saudável, você está cuidando do seu corpo para que ele
não esteja mais produzindo, né? Esteja, como fala, não esteja mais emanando? Não esteja mais vibrando. Vibrando, essa palavra. Tem tirado a vitalidade da doença do corpo, né? Tirou a vitalidade e o resto tudo então, funciona melhor. O seu corpo já está saudável e aí então sim, você vai fazer o tratamento e o tratamento vai ser muito mais inclusive, assim, a gente costuma ouvir muito, assim, depois que o paciente já começou com o Covatic, vai para uma cirurgia, vai para uma químio, o médico, por exemplo, sai da cirurgia, o médico fala, nossa, como o seu corpo foi rápido, a cirurgia que era para levar 5 horas, levou 2, nossa, como está cicatrizando bem, nossa, quase não precisei, achei que ia ter que tirar tudo isso, só tirei um pouquinho. Então, são um monte de coisa que a gente escuta, por quê? Porque acontece o que aconteceu com eles. O tumor desprende, então, em vez do médico tirar todo o seu órgão, tirar uma parte grande, ele consegue tirar só o tumor e, às vezes, uma margem de segurança. Às vezes tem que tirar, esvaziar a axila, e ele percebe, não, pô, não vai precisar esvaziar a axila. A química era 12 sessões, né, 12 ciclos, de repente com 4 resolve. Porque o seu corpo já está saudável, né? Eles percebem isso, né? Não sabem por quê, mas percebem que teve uma diferença, né? Legal. Muito bom. Legal, gente. Eu gostei muito de ter aqui, né? A live já tá quase batendo 1 hora, então acho que a gente já vai... Desculpa, pessoal, a gente fala bastante. Não, mas teve muita informação boa que muita gente provavelmente aprendeu muito com isso. E pessoas novas, né, que eu vi várias coisas, tipo, várias pessoas comentando, não conheço esse método, então várias pessoas conheceram novamente, né? E as pessoas também estão entendendo nada, né? Mas, gente, a gente tá falando sobre o método Covatic e a live vai ficando por aqui, mas eu vou salvar a live no meu Instagram. Então, as pessoas que estão chegando, as pessoas que não conseguiram assistir a live toda, que vale muito a pena ver, eu vou postar no meu Instagram. E as pessoas que não sabem realmente o que é o método Covatic, eu tenho meu documentário que eu entrevistei a Elis, que ela está aqui com a gente agora, né? Então, muito obrigada a vocês dois por tudo, por todos os oportunidade. Querem falar alguma coisa aqui para eles também? Eu quero dizer, gente, assim, que tudo vem para a gente ter um aprendizado, né? Eu falo que o câncer me trouxe um aprendizado. Olha esse momento que a gente está aqui podendo falar para as outras pessoas, né? Então, a gente também procurar receber as notícias e olhar em volta, sabe? Não pensar que aquilo é o fim, que aquilo acabou, que realmente, como eu disse, né? O câncer vem com essa coisa da morte. Olha em volta, sabe? Lê, assiste os documentários. Eles têm muito trabalho gravado, muito salvo. Então, assim, vamos se abrir, né? Vamos olhar em volta, vamos ver o que mais a gente pode fazer para curar o nosso corpo de forma natural, né? E é isso, deixar essa mensagem de cuidar de dentro para fora. Eu queria agradecer a Marina pela oportunidade de estar aqui, queria agradecer aos espectadores por estar aí acompanhando a live, escutando tudo, e dar aquela dica que eu já dei antes, não perca tempo, pessoal, se informe e se precisar, vai atrás, pessoal, não tenha medo. É isso, então, gente, muito obrigada a vocês que estão assistindo também. Beijo, tchau, tchau.